Fala aí, rapaziada. Nessa aula eu vou explicar para vocês um pouco sobre as derivadas parciais, aquelas que têm envolvendo raízes. Então eu sempre faço um paralelo, eu volto um pouco com vocês nas de duas dimensões para que você consiga relacionar e entender com três dimensões. Então se eu precisasse derivar essa função y igual a raiz de x, toda vez que eu tenho raiz, seja derivada ou seja integral, eu preciso escrever ela com uma forma de potência. Raiz de x eu posso escrever como y igual a x elevado a 1 meio. Porque ela vira uma potência, eu uso a regra do tombo. O meio ele vai tombar multiplicando o x e eu vou tirar 1 do expoente. Então, tirar 1 daqui é tirar 2 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar 1 meio vezes x. Meio menos 2 sobre 2 dá menos 1 meio. Eu posso melhorar isso daqui? Posso, claro. Lembra de uma propriedade matemática? Quando você tem uma potência com expoente negativo, você conserva, você inverte a base, x sobre 1 vira 1 sobre x, e quando você inverteu a base, o expoente que era negativo, ele vira positivo, ele troca o sinal dele, então isso vira meio. Então isso daqui pode ser escrito como 1 meio, e o x eu posso voltar ele para a raiz, x elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz de x, ó. Multiplica esses dois valores, eu tenho aqui 1 sobre 2 raiz de x. Isso é a derivada dessa função. Agora, se eu pegar e alterar quem está dentro da raiz, colocar x² mais 4, por exemplo, quando eu for derivar, eu preciso utilizar a regra da cadeia. Então, como que é a regra da cadeia? Eu faço toda a parte de fora como se ela fosse única, como se fosse só raiz de x. Então, ela vai ficar assim. Tira da raiz primeiro, vai ficar x² mais 4 elevado a meio, que é isso daqui. Faz a regra do tombo normal, porque isso virou uma potência. Quem está de fora é a função meio, quem está de dentro é a função x². Então, eu venho aqui, 1 meio vai tombar multiplicando x² mais 4 e vou tirar 1 do expoente. É a mesma coisa de tirar 2 sobre 2. Então, isso aqui dá menos meio. Depois que vocês fizeram isso, faz a regra da cadeia. Ela fala para você multiplicar tudo isso pela derivada que estava dentro. Então, pela derivada de x² mais 4. Então, isso daqui vai ficar y' é igual a meio. x² mais 4 está com expoente negativo, eu posso inverter a base, ele fica positivo, e posso voltar ele para a raiz. Igual a gente fez no processo lá em cima. Multiplicado por a derivada de x² mais 4, que é 2x. Então, isso daqui vai dar 1 vezes 1 vezes 2x, 2x. 2 vezes essa raiz tudo vezes 1 dá 2 raiz de x² mais 4. Para finalizar, poderia cancelar esse 2, que esse 2 ficaria x sobre tudo isso. E todo esse processo que eu fiz aqui para uma variável, eu faço a mesma coisa para duas. Lembrando que quando eu tenho duas variáveis, eu tenho que derivar em relação a x e também em relação a y. Mas, de novo, antes de começar derivando em relação a x e a y, você precisa preparar isso daqui, porque isso não é um polinômio, ele não está pronto para ser derivado. Então, eu venho aqui, vou preparar ela para vocês, vai ficar... Posso escrever isso daqui como alguma coisa elevado a meio. Então, eu posso escrever isso como 5xy mais 6y ao cubo menos 18x² de y cubo elevado a 1 meio. Faz aqui a regra da cadeia. Do lado de fora eu tenho uma potência, ela vai tombar, multiplicando tudo isso que está dentro e depois eu vou tirar uma unidade do expoente. Tirar 1 daqui vai ficar menos 1 meio.
E agora tudo isso vai multiplicar pela agora derivada de dentro. Então você fez o que estava de fora, que era aquela coisa elevada ao meio, e agora você multiplica pela derivada que está lá dentro da função, essa daqui. Pode dar uma melhorada antes de começar a fazer isso, então olha o que eu vou fazer aqui. Eu tenho 1/2, tudo isso daqui está elevado a menos 1/2. Eu posso pegar isso daqui e inverter, ó, comparando aqui, eu inverto a base, ele fica positivo. Depois eu volto ele para a raiz. Então eu posso escrever isso daqui desse jeito, ó. 2 vai multiplicar, quando eu inverti o menos meio virou mais meio e eu volto ele lá para a raiz. Fica 5xy mais 6y ao cubo menos 18x² y ao cubo. E aí aqui em cima vai ficar o número 1 multiplicando toda essa derivada. 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então eu vou ter que calcular essa derivada aqui agora. Se vocês tiverem dificuldade de entender esse processo que eu fiz direto, é só acompanhar esse pedacinho que a gente fez aqui anterior no vídeo. Pronto, agora isso está preparado. Aqui não era um polinômio, era uma função com raiz. Agora eu fiz ela virar um polinômio. Agora eu posso fazer a minha derivada em relação a x e posso fazer a minha derivada em relação ao y. Quando eu derivo em relação a x, eu olho só para o x. Então eu vou fazer essa parte primeiro, essa parte depois e depois essa daqui. Separo no sinal de mais e de menos. Olhando para o x, derivada de 5x é 5. Abaixo o y. Aqui não tem x, então é 0. Derivada de menos 18x ao quadrado é menos 36x. Derivou x, abaixo o y. Tudo isso sobre 2 vezes essa raiz toda, que é 5xy mais 6y ao cubo menos 18x² y cubo. Agora eu vou fazer isso aqui em relação ao y. Vou olhar só para o y. Então aqui, ó, olho para o 5y. Derivada de 5y é 5. Abaixa o x. Derivada de 6y ao cubo é 18y ao quadrado. Olha só para o y, 18y ao cubo. O 3 desce multiplicando 18 dá 54y ao quadrado. E esse x² eu enxergo ele como uma constante, eu abaixo ele. Tudo isso aqui eu vou dividir por 2 vezes essa raiz toda aqui, ó. Tá aí, então, pessoal, primeiro passo, você vai fazer o seguinte, você vai tirar da raiz, vai integrar, deixar ela bonita, normal, preparada, fazendo ela virar um polinômio. Depois você integra em relação ao x e em relação ao y. Se você teve dificuldade nessas integrais básicas, volta um pouco na videoaula e assiste lá o que a gente está comentando. Aquele abração para todo mundo e até a nossa videoaula número 4.